Eu vou usar esses decalques. Então, para quem nunca viu como é que coloca um decalque, eu vou colocar aqui pra gente ver. Não vou colocar todos, tá? Vou usar só alguns, só para eu demonstrar aqui como é que a coisa funciona. Depois eu vou passar para frente na técnica que já tá adiantada ali na frente. E aí, vocês verão, vou colocar só 2, tá? Vou colocar aqui 2. Ó, para quem nunca viu, não sei se tem alguém aí que nunca viu, mas para quem nunca viu, como é que funciona? Eu coloco eles na água e espero que o decalque se solte por si, tá, gente? Eu não forço a soltura do decalque. Como que eu sei que ele tá soltando? Gente, eu forço um pouquinho aqui, ó, com cuidado, tá? Eu forço ele, eu deslizo ele aqui sobre o papel com cuidado, tá, gente? Eu vou usar também uma borracha, que eu tiro aqui o ar, e uma toalhinha, tá? Então daqui a pouco vocês já vão me ver colocando aqui num pote. É um pote bem grande. Gente, ó, então vamos lá. Aqui, olha esse peixe amarelo, gente, coisa mais linda. E a cor que eu vou usar, gente, para esse pote, vocês vão ver que coisa deslumbrante que ficou. Eu amei. Na verdade, foi... Vou dar tudo mastigadinho para vocês hoje, que eu separei aqui tudo certinho. Então, eu tirei aqui. E aí, gente, primeiro eu gosto de dar uma enxugadinha, tá? Então, eu tirei o papel. Eu gosto de dar uma enxugadinha aqui, ó. Aqui eu tiro ainda o ar. Quando eu passo essa borracha, gente, eu gosto muito da borracha, porque quando eu passo, ela realmente retira todo o ar que tá aqui debaixo, tá? As bolhas e, eventualmente, também alguma umidade que esteja aqui debaixo do decalque ainda. Eu consigo tirar tudo. Aqui eu já tinha secado bem, então ele já tá bem sequinho. Aí, o que eu vou fazer? Depois de ter feito isso aqui, eu vou levar ao forno. Isso aqui agora tem que ir pro forno. Decalque, forno. Então, ele foi pro forno. E aí, ele voltou do forno. Finge que ele voltou do forno, gente, tá? Voltou do forno. Aí, o que eu faço? Eu vou passar uma tinta aqui. Isso aqui vocês já me viram fazer. Então, eu não vou mostrar de novo. Eu já vou trazer ele pronto. Mas agora eu vou mostrar ele pronto, eu vou passar a tinta, carimbar, e isso vocês já viram. Mas quais as tintas que eu fiz, gente? Prestem bem atenção. Voltou do forno, passei a tinta, carimbei com as conchas, vou mostrar pra vocês como é que ele ficou. Ele ficou assim, ó. Ó como que ele ficou. Ficou assim, ó. Estão vendo? Ó. E quais foram as cores que eu usei? Gente, essa cor eu fiz uma misturinha. Eu queria chegar nesse tom, tá? Esse tom específico. E aí eu testei um, testei outro. Aqui na tela, vocês não estão vendo a cor que eu tô vendo. Infelizmente, vocês estão vendo azulado. E isso aqui é um verde água bem vivo. E aí, quais cores que eu misturei? Eu misturei o Water Green da Florearte. O Water Green da Florearte, vão anotando aí, ó. Branco mistura e o Emerald. O Emerald e o Water Green eu misturei porque eu queria uma cor no meio do caminho aqui entre os dois. Eu não queria nem esse esverdeado aqui e nem esse azulado total. Eu queria ele no meio do caminho. E o branco eu misturei para avivar a cor. O branco ele sempre aumenta a cor. Ele sempre aviva a cor, né? Ele pode tornar a cor mais pastel também, mas quando a gente coloca um branco na tinta de porcelana, é como se a gente tivesse... A palavra é essa mesma. É clareando, mas não é clareando. Na verdade, a gente coloca mais luz. É exatamente isso que eu queria falar. A gente coloca mais luz na coloração. Michele, como que você faz para carimbar uma peça redonda? Gente, aqui ó, vou mostrar para vocês como que eu fiz para carimbar uma peça redonda. Então, passei a tinta, esbati com a buchinha, ó. Para quem não conhece, passei a tinta, esbati com a buchinha. E aí eu vim e fiz isso aqui, ó, gente, ó. Seguro o carimbo com bastante força assim, bastante firmeza na mão.
eu tenho que segurar o carimbo de forma que eu tenha domínio sobre toda a extensão dele. Eu não posso deixar, por exemplo, aqui, ó, pegar aqui nele e deixar essa perna aqui, ó, da estrela sem ter o dedo aqui. Minha mão tem que estar em toda a extensão do carimbo. Por quê? Porque eu tenho que forçar o carimbo aqui em todos os lados, tá, gente? Isso aí, gente, pro pessoal de vidro que estiver aí, prestem muita atenção nisso, que isso é importante, tá? Eu tenho que, na hora que eu vou fazer a pressão aqui do carimbo, ó, na hora que eu vou fazer isso aqui, ó, eu tenho, olhem só a minha mão, eu tenho que forçar, e eu fiquei em pé, tá, gente? Mais uma coisa, eu fiquei em pé, tá? Eu não tô sentada mais, porque eu tenho que ter firmeza, uma pressão de cima para baixo contra a peça. Eu tô fazendo assim para vocês verem, né? Mas eu tenho que ter porque se a peça tivesse molhada, gente, eu não poderia fazer isso aqui, né? Eu não poderia fazer isso. Então ela tem que estar assim, né? Porque aqui tá muito fácil, ó. Eu faço aqui isso, faço isso, tá muito fácil. Só que a minha peça tá toda molhada, toda esbatida. Então eu não poderia encostar. Então o que eu faço? Eu seguro aqui, ó, e faço isso, tá? Então, nessa forma que a minha mão está sobre o carimbo, eu tenho domínio e pressão sobre toda a extensão dele, tá bom? E aí agora eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer um pouco o branco do carimbo. Então, aqui ó, e eu vou escurecer um pouco mais o branco do carimbo porque eu quero que essa padronagem aqui do carimbo, ela suma um pouco. Eu só quero a sombra dela. Eu só quero o fantasma dela. Eu não quero que ela fique tão clara. Eu poderia ter feito isso antes, tá, gente? Mas aí eu borro um pouco aqui. Se a tinta estiver molhada, eu borro um pouco o carimbo. E eu não queria borrar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e passo um pouco por cima. Porque aí eu só tenho aqui agora, olhem só que interessante que fica. Eu só tenho a sombra do carimbo, tá? Ele tá verde também, olha que interessante. Ele tá verde também. Gente, então, ó, qual que é a diferença? Olhem só, eu fiz aqui só uma sombra. Por que eu quis fazer só uma sombra? Porque tem água aqui, né, gente? Isso aqui é água, então eu não queria que ficasse muito branco. E aí vocês vão ver a diferença agora, assim ou assim. Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui, tá? Então, o que eu quero é isso aqui, é uma sombra. E fica lindo dessa forma. Quando a gente for fazer qualquer coisa de água, essa técnica de sobrepor sobre o carimbo a mesma cor ou até alguma outra que vocês queiram, fica lindo, tá? Eu peguei esses desenhos aqui na internet, recortei, era uma folha, imprimi, recortei e aí, com um carbono próprio para porcelana, eu passei aqui, ó, para a tampa dele, estão vendo? Porque o outro tá molhado, né, gente? Eu acabei de passar uma tinta nele. Mas eu vou fazer isso aqui sobre toda a extensão dessa peça. Aqui, ó, em cima disso tudo, ó, eu vou fazer isso aqui, só que em ouro. Vai ficar lindo, não vai, gente? Agora eu vou pegar o ouro. O ouro, gente, para quem não sabe, para quem tá vendo aqui pela primeira vez, é esse líquidozinho aqui, marrom. Então aqui, ó, eu separei 2 pincéis para ver qual que eu ia gostar mais de usar. Eu separei o Leonard da Florearte, esse Leonard aqui que é um liner, tá? É um linerzinho número 2. Eu nunca usei, tô usando pela primeira vez. Eu tô achando ele um pouco grosso para isso aqui. Mas, vamos ver, senão eu mudo de pincel. Mas aí eu tô usando o ouro puro, tá? Eu não diluí o ouro com nada, porque por enquanto aqui ele tá na consistência boa. E eu só quero aqui, gente, mostrar pra vocês mesmo o que eu vou fazer aqui. E depois eu não vou pintar isso tudo aqui hoje com vocês, porque senão isso aqui demora. Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então, ó, eu vou passar. E eu poderia fazer isso com a pena?
Eu poderia, mas vai ficar tão fininho, gente, que muitas vezes eu gosto de fazer com pincel, tá? Eu gosto de fazer aqui, ó, com o pincel. E aí, com o pincel liner, eu fui passando o ouro líquido na peça, formando aqui os desenhos que eu havia riscado. Tem uma aula no YouTube muito legal, gente, que se chama Porcelana Sem Mistério, onde eu ensino vários truques para a gente passar os riscos, quaisquer riscos, para a superfície da porcelana. Olhem só que lindo que ficou o ouro sobre o turquesa aqui. É um verde turquesa. E aqui embaixo, lembram que eu falei que eu ia escurecer um pouco os carimbos, ó? Escureci aqui os carimbos de estrela. E ainda vou fazer esses desenhos dourados aqui também no pote, viu? E aí o ouro, depois de queimado, é aquela maravilha, né, gente? Ele fica muito lindo. E nesse pote ainda eu fiz aqui a lateral também, mas ainda coloquei um puxador muito lindo em cima, que dá um charme todo especial. E como esse pote não era furado, o puxador eu só colei mesmo na tampa. Qualquer casa de praia vai ficar um charme com esses potes. Se você gostou do projeto, considere se inscrever aqui no canal para você receber tudo que eu postar aqui no YouTube. Aperta o sininho para que a gente sempre envie as notificações para você. E é claro, deixa o seu like, seu comentário, porque isso tudo é super importante para mim, tá? Beijo, obrigada!